frente. Dúvidas, esse link da aula legal, porque vocês podem assistir de novo se tiverem alguma dúvida. Também podem me acessar direto e perguntar, certo? Agora, eu atendi várias urgências de vocês lá da escola no consultório, mas eu tô assim, só vou atender agora se for uma coisa urgentíssima, porque como a cidade vai estar fechada, a gente vai ter que mandar uma declaração para o paciente de que ele tem uma urgência para ele apresentar nos bloqueios, então o negócio vai ficar bem mais complicado agora. Então, eu quero é, ver se me dedico mais, então, a mandar material para vocês, porque tem muita coisa para eu resolver, administrativo, com advogado, e é assim, tá cheio de problema, né? Então, vamos à nossa aula, que é um motivo de alegria para mim toda semana esse encontro com vocês e a gente poder. O conhecimento sempre traz novos horizontes. Então, quando a gente assiste aula ou dá aula, quando a gente compartilha conhecimento, a gente enxerga uma luz mais na frente. Essa luz é que faz com que essa empolgação, né, esse adquirir o novo conhecimento é que dá ânimo para a gente seguir. Então, hoje a gente vai fechar aí essa parte de crescimento e desenvolvimento. Eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque mais na frente eu andei conversando com a equipe de orto e a equipe de implante, e os caras estão querendo que eu dê esse material de alguma forma, uma aula dessa maneira para eles também, sabe? Claro que não vai ser assim tão esmiuçado, mas eles ficaram muito interessados, os coordenadores, porque não, disseram que não viram dessa maneira. Olá, entrei, viu? Tô viva ainda. Certo. Esse negócio dessas aulas online, velho. Putz, grila, viu? Olha que eu... Eita, Jesus Aula Cristo. das crianças na natureza, né? Porque são dois, né? Aqui Termina em um, pega casa, o outro. Um tem aula ao vivo, o outro não tem. Aí, quando é no outro dia, um tem, outro não tem. Olha, pensa. aqui em casa tá do mesmo jeito, é em todo canto. Os meninos tudo É, pirando dentro de casa. eu disse que ia tirar da escola. Tem muita gente aí fazendo isso, né? Só botando pro ano que vem. Não sei nem se Mas, pode não, isso, quanto isso é mas legal. graças a Deus eles estão aceitando bem, sabe? É porque menino fogo, aí tá na televisão, aí desliga, aí começa a chorar, aquelas coisas de menino, né? Mas vamos embora. E Eu a não vou gente tá nem botar fazendo. minha foto aí, parecendo uma doida. Aqui a gente tá fazendo. Aqui a gente tá fazendo da mesma forma que eu faço com vocês. A gente determinou horário para tudo e estamos tentando seguir uma rotina para não virar férias geral, entendeu? Eu já disse Para aqui, já disse, conhecer. botem uma coisa na cabeça de vocês não estão mais de férias. Acabou. Não é mole não. Gente, então vamos continuar aí, crescimento e desenvolvimento, fechamento desse tema para que a gente entre agora em determinantes da morfologia oclusal. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e meu Deus do céu. Deixa eu abrir de novo, Fábio. Se não tiver o xizinho, aperta Alt, F4 que ele fecha. É que eu não uso esse computador aqui, eu só uso. O Mac, né? Não, desliga não, computador não.
Alt F4, ele fecha aquela janelinha. Ele cancela, aí aperta Alt F4. Pronto. Isso aí. Acho que agora foi, né? Agora foi. Muito bem. Então a gente ficou aí da outra vez, né? Onde a gente mostrava como que se dá a erupção dos molares e como isso mantém a dimensão vertical, como forma de estímulo nesse fechamento, nesse contato, à erupção dos dentes permanentes. Então vão acontecendo facetas de desgaste, e o paciente ele evolui de uma desoclusão pelo canino na primeira dentição para uma função em grupo através das facetas de desgaste, e aí depois para a oclusão balanceada bilateral. Depois ele volta a ter uma função em grupo pelos dentes posteriores, né, que erupcionaram. Essa função em grupo, como os dentes não estão com a raiz toda formada ainda, ele dá um alinhamento tridimensional. Aquele toque, ele vai deixando o dente na sua posição ideal, mas assim, não de forma grosseira, mas de forma muito fina, muito alinhada. Então o dente ele vai calcificando o ápice da raiz já na posição que ele vai ficar. Então, olha como isso acontece. É como uma ortodontia natural, né? Então, a natureza, ela promove a erupção dos dentes, com abertura e fechamento e com os contatos laterais, eles vão se alinhando finamente no sentido vestíbulo-palatino, vestíbulo-lingual, e eles vão admitindo a sua posição ideal, né? Posição de equilíbrio, então ele vai formando, terminando de formar o ápice. E a gente vai ver o que é que acontece até hoje, até a gente chegar na oclusão mutuamente protegida de novo. Então, eu volto a repetir, é muito importante entender isso, né? Tanto que eu estou aí há algumas semanas falando desse assunto. O paciente tem a desoclusão pelo canino, então ele vai ter um paciente classe 3, alavanca classe 3, né? Depois ele evolui para a função em grupo, ele passa a ser uma alavanca classe 2, um lado desoclui o outro. E depois ele passa a tocar todos os dentes, ele passa a ser uma alavanca classe 1. À medida que os dentes permanentes vão erupcionando e eu volto a ter função em grupo, eu volto a ser uma alavanca classe 2, e aí com a erupção do canino permanente, eu volto a ser uma alavanca de classe 3, onde eu vou ter a oclusão mutuamente protegida. Então, no sentido mesiodistal, a distal do dente anterior ao que está erupcionando, ele vai servir de referência para que esse dente se posicione mesiodistalmente. Então, esse alinhamento tridimensional na erupção do dente no sentido mesiodistal, ele vai ser guiado pelo próprio arco e pelos dentes que já estão erupcionados. Mas no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, ele vai se alinhar pela oclusão. Isso é que é interessante. Então, os dentes, eu volto a repetir da última aula, né? Mas os dentes, os molares, eles têm uma área oclusal maior, né? Essa zona dos molares é uma zona de maior potência muscular no fechamento, e isso ajuda a esse alinhamento fino. Então, reparem o que é que acontece. Quando a gente tem uma oclusão balanceada bilateral, as ATMs, elas são protagonistas. A própria eminência articular em formação, ela vai dar curva de Wilson e curva de Spear. Então, vai formando o plano oclusal, ela vai sendo protagonista da formação do alinhamento desse arco de maneira grosseira. Quando eu começo a ter a erupção dos dentes permanentes, a minha articulação deixa de ser protagonista, e aí volta o protagonismo para estar nas articulações, mas nos dentes que estão desocluindo em função em grupo. Até que quando os caninos erupcionam, eu tenho um componente vertical mais ativo, e aí quanto mais eu tenho o componente vertical, que é a desoclusão pelo canino, menos capacidade de destruição eu tenho, porque
essa alavanca classe 3 ela tem menos eficiência, ela é mais ineficiente na destruição dos dentes. Então, se a gente trouxer isso para o paciente adulto, né, o, o que acontece no bruxismo, quando a gente perde a guia, né, o ângulo desoclusivo ele é destruído, eu começo a ter facilidade de desgaste. E aí vem dois problemas. Um é perder o componente vertical. E aí o paciente consegue ranger os dentes com mais facilidade. Mas o que eu digo com a filosofia do equilíbrio postural e oclusal é que quando o paciente perde o ângulo, o componente vertical, ele range os dentes na tentativa de voltar para aquela situação de equilíbrio. É igual a questão da coceira na ferida, né, que você coça e ela abre de novo. Então, a gente precisa devolver esse componente vertical, mas tem que estar muito bem polido, porque eu só consigo ter bruxismo se eu tiver atrito. Então, tem trabalhos aí clássicos que compararam, isso foi motivo de estudo do meu trabalho de doutorado, né, onde eu fiz coroas de cerâmica pura, coroas de IMEX injetado sob zircônia, coroa de zircônia pura. E aí eu estudei tudo que é trabalho sobre desgaste oclusal, dente a dente metalocerâmica, dente metal, enfim, diversos materiais. E onde a gente tem em material artificial menos desgaste do antagonista é quando a gente tem a zircônia pura polida, porque ela é dura e lisa, então não consegue ranger os dentes. Não quer dizer que seja o ideal, porque se o paciente aperta, por exemplo, o material muito rígido, a transmissão de força é mais intensa. Então, é aquilo que eu falo. Se o paciente faz um bruxismo muito severo, eu gosto de fazer um arco em resina, de preferência a mandíbula, e o outro arco em cerâmica. Mas, por exemplo, se você colocar 2 molares em zircônia pura, e ela tiver polida da forma ideal, monolítico, uma não vai conseguir desgastar a outra porque desliza. Não tem atrito. O material é muito duro e muito estável. Ele não tem vidro, é só cristal. Então, não tem como formar superfície de atrito. É impossível formar superfície de atrito. E essa superfície de atrito é o que acontece na dentição descida, voltando para o assunto que a gente está agora, quando tem as facetas de desgaste. Esse esmalte no dente descido, ele desgasta com mais facilidade, e na hora que ele desgasta, a gente tem uma superfície com atrito, o que estimula a eficiência do desgaste. Se vocês precisarem, me interrompam, tá? Não tem problema, eu volto a dizer. Então, o meu canino, ele começa a erupcionar, mas ele começa bem vestibularizado. E depois, quando o ápice, a raiz vai calcificando, né? Ela vai se formando por inteiro, ele vai tomando a sua posição, né? Estimulado também pelos músculos dos lábios, né? O bucinador, que vai fazer com que o dente vá para a sua posição mais lingualizada até que ele oclua. E aí depois desoclua com a formação do seu ápice. Então, olha lá, os caninos começando a erupcionar, né? O canino seguindo o caminho para se tornar o protagonista aí da desoclusão. Então, quando o canino erupciona, ele não vai tocar imediatamente, não vai desocluir imediatamente. Ele sai lá vestibularizado e depois à medida que ele vai formando a sua raiz, ele vai chegando para a posição para participar como esse componente vertical, para haver a desoclusão pelo canino. Então, olha o processo como evolui, né? Nesse momento aqui, ele está com aproximadamente 2/3 da sua raiz formada. Observem que ele não desoclui. E aí, então, ele
ele vai tomando a sua posição. Interessante perceber que o canino ele tem essa posição mais lingualizada e mesializada, né, convergente, tanto no paciente classe 1, como no paciente classe 2, como no paciente classe 3 de ângulo. O canino ele tem um posicionamento eruptivo igual para qualquer padrão. Então, quando a gente olha uma reabilitação onde o canino está na posição errada, a gente bate o olho no paciente e vê logo que aquele paciente não parece com a dentição natural. Então, é mais ou menos isso aí que acontece. Claro que tem variações, né? Mas isso é observação mesmo da natureza. Então, à medida que ele vai erupcionando, é interessante vocês perceberem como essa função em grupo posterior na dentição mista, ela dá esse modelamento, esse alinhamento fino da posição dos dentes no arco. O canino, quando ele chega em determinado ponto de erupção, ele vai fazer parte da função em grupo posterior, né? E ele passa aí 2 anos nessa posição, e essa força que ele participa na desoclusão estimula a formação do seu ápice, e aí o canino termina a sua erupção lá por volta dos 12 anos, onde ele vai estar realmente como protagonista da desoclusão. Então é mais ou menos isso aí que acontece, né? O canino, ele faz uma primeira erupção. Eu vou voltar para vocês observarem a animação de novo. O canino vai até um determinado momento, daí ele participa da função em grupo, depois ele termina de formar o seu ápice, e aí ele passa a desocluir. E é importante observar que esse espaço nos dentes posteriores, ele precisa ser uniforme, tanto de um lado como do outro. Então, a gente também percebe quando o plano oclusal está errado, que muitas reabilitações terminam com espaços não uniformes. E qual a importância disso? Entendam, quando o espaço não está uniforme, pode movimentar, que vai ter interferência oclusal. Ou não vai ter eficiência mastigatória. Das duas, uma. Então, a oclusão balanceada bilateral, ela é um modelador grosseiro, né? Então, ela modela a curva de Spear-Wilson, ou seja, o plano oclusal, onde os dentes erupcionam de maneira mais grosseira, mas enquanto eles atuam na função em grupo posterior, que é o final da formação do ápice da raiz, essa função em grupo vai levando ele para a posição exata onde ele vai ficar. Então ele chama de modelação fina. Isso vai deixando os dentes na posição ideal para que a gente tenha condição de ter desoclusão e espaço uniforme na desoclusão. Então, observe a função em grupo. E à medida que o canino erupciona, termina de formar seu ápice, ele aí desoclui todos os outros e permite que tenhamos espaços uniformes. Tudo de acordo com a necessidade. Então, a gente não pode contrariar a natureza. À medida que a gente vai precisando, até a dieta, ela vai estimulando. As facetas de desgaste também estimulam. Os músculos atuam. Os músculos são o sustentáculo de todo o corpo, né? E do sistema estomatognático não poderia ser diferente. Mas essa pressão, esse impacto, a pressão dos orbiculares, tudo vai ajudando a língua, a articulação dos sons, tudo isso vai colocando as suas coisas,
cada um nos seus devidos lugares. É assim que funciona. Para quem faz ortodontia, né? É muito interessante entender isso aqui, porque talvez esclareça algumas questões de tratamentos em paciente com dentição mista, né? Para identificar onde juntar aí o conhecimento da ortodontia com esse conhecimento oclusal, que não é oclusal, na verdade é o conhecimento da própria função do sistema estomatognático, da própria fisiologia do sistema estomatognático. Então, à medida que a gente vê essa pua de referência na prótese total, a gente vai entendendo, eu vou falar muito disso quando a gente fala de determinantes da morfologia oclusal, né? A gente vai entendendo como que esse formato das articulações, que são os protagonistas na prótese total, né? A gente não tem dente para desocluir, então as articulações elas dão esse formato do registro de Patterson, né? Esse registro lateral. Na verdade, nesse registro, vocês vão ver na prótese total, a gente está copiando o protagonismo lá, a anatomia das articulações, né? E nosso objetivo na prótese total dupla como essa é oclusão balanceada bilateral, né? Então a gente quer o que a gente tinha lá na dentição mista, no final da dentição decídua para a dentição mista. Mas esses guias aqui é que vão determinar a morfologia dos dentes. É nisso que eu quero chegar para depois irmos adiante. Então aí, ó, uma alavanca classe 2, né? E aí, quando o canino assume o seu protagonismo e a gente tem espaço uniforme, a gente volta a ser uma alavanca classe 3. Então, à medida que essa alavanca classe 2, ou seja, a função em grupo, ela vai perdendo, os dentes já estão no alinhamento tridimensional fino, e o canino termina de formar o seu ápice, aí o meu paciente volta imediatamente a ser uma alavanca de classe 3, ou seja, máxima ineficiência. Ineficiência do desgaste. Eu saio de um componente totalmente horizontal na oclusão balanceada bilateral, insiro um pouco de componente vertical na função em grupo e passo para um componente vertical na função em grupo. Na oclusão balanceada bilateral, eu tenho a máxima eficiência no desgaste. E ela vai diminuindo essa eficiência até o que eu quero na dentição permanente, que é a guia canino. Guia do canino. Mas esse canino ele passa de 2 a 3 anos para calcificar o ápice. Então, essa desoclusão pelo canino, ela só vai se finalizar lá para os 12 anos. Mas olha que coisa interessante. Quem faz aí harmonização também precisa entender, né? Entende, aliás, deve entender. Quem é cirurgião bucomaxilo, mas todos nós devemos entender que esse posicionamento dos dentes no arco, eles têm tudo a ver com a sustentação muscular e com a função dos músculos. Mas qualquer que seja, paciente classe 1, 2 ou 3 de ângulo, os caninos eles são convergentes e lingualizados. Então eu tenho todos esses músculos e mais a língua para
alinhar tridimensionalmente meus dentes no arco na função. Funciona assim, tanto nos incisivos como nos caninos. Então, os caninos, eles precisam ser convergentes. Observe uma coisa muito interessante, gente. Lembra quando a gente equilibra um paciente? O paciente ele tem que fechar numa posição só. Se eu observar que entre um canino inferior e um canino superior tem um espaço quando o paciente fecha a boca, é mais um sinal de desvio. Porque os caninos devem se tocar suavemente no fechamento, mas devem se tocar ao mesmo tempo. Então não posso ter um canino tocando de um lado e um canino sem tocar do outro. Isso é um sinal de desvio no padrão de fechamento. Alguém está tocando e desviando ou mantendo, impedindo o toque dos dois caninos ao mesmo tempo. O que ele chama de plus canino, né? O canino é um dente mais longo, ele sai um pouco do plano oclusal justamente para que esse volume a mais que ele tem, ele gere a desoclusão. Então, o canino é convergente em qualquer padrão, na dentição temporária ou permanente, em qualquer raça. Qualquer raça. Branco, negro, amarelo, os caninos são convergentes. Por quê? Porque essa é a posição funcional do canino. Ele está nessa posição para manter o equilíbrio junto com as articulações. Então, o canino ele está nessa posição, ele tem esse alinhamento por uma questão funcional. Imagina só se a gente vai lá e muda a posição do canino, o tamanho do desequilíbrio que a gente gera. Se a natureza fez ele na dentição temporária, na dentição permanente, em qualquer raça, em qualquer classificação esquelética, todas elas, ele é convergente, como é que a gente pode pegar e colocar um canino numa posição que não seja essa? E por que razão ele é convergente? Para conseguir desocluir, para conseguir ter o posicionamento mais, gerar uma desoclusão com um componente mais vertical. Não basta ele ser comprido. Se ele for mais longo do que os outros, mas ele não for convergente, como vocês observam aqui nessa animação, ele não será capaz de desocluir os dentes posteriores. Aí eu não tenho desoclusão, mas quando meus caninos se voltam para a lingual, aí eu já tenho desoclusão dos dentes posteriores. Dúvidas até agora, gente? Vocês estão me ouvindo aí? Me dê um sinal aí de fumaça, senão... Sim, estamos ouvindo. Sim. Muito bem. Então, observem, o primeiro ângulo é o vermelho, né? Eu estou me prolongando um pouco mais nesse slide para que vocês entendam a relação entre essa função aqui e esse lado, né? Então, que é função em grupo e agora guia do canino, certo? Desoclui e precisa desocluir com espaço uniforme, tá? Então, tudo está pronto lá pelos 14 anos. Olha só. Lá pelos 14 anos está tudo
muito parecido com o que vai ficar, né? Alguma pergunta? Então, lá pelos Não. 14 anos, eu vou ter um componente vertical e eu vou voltar a ter uma alavanca classe 3, canino protegendo dentes posteriores, eu vou ter oclusão mutuamente protegida. Então, nessa fase, o canino ele já está com a sua coroa formada, mas o seu ápice não está totalmente formado. Então, essa erupção final do canino vai aumentar a sua altura funcional. E aí, nesse momento, é que vai sair finalmente da função em grupo posterior, da dentição mista, e agora o canino assume o protagonismo da desoclusão, e aí voltamos a ter guia canino. Então, olha o que é o plus, né, que é o canino mais longo que os outros dentes, para que ele desoclue os outros. Não à toa, ele é o dente com a raiz mais comprida, né, principalmente o canino superior. Então, eu saio de uma alavanca classe 2 para uma alavanca classe 3, eu aumento a ineficácia, né? Então, a ineficácia do desgaste, tá? Então, a oclusão orgânica, a oclusão terapêutica, a oclusão ótima é a oclusão com desoclusão, ou seja, a oclusão mutuamente protegida. Mas eu faço uma parte aqui para a importância dos contatos sem deflexão, ou seja, abrir e fechar na mesma posição e com a mesma intensidade dos dentes posteriores. Então, olha a dentição do bebê e como a coisa vai evoluindo, tá? Então, o meu arco cresce para baixo e para frente, né, até a dentição adulta. Mas observe como é interessante como o meu plano oclusal aqui, ó, e a posição da cabeça, meu plano oclusal aqui, a posição da cabeça, e com a angulação do meu plano oclusal para a primeira vértebra, olha a posição da cabeça agora. Aqui já é a cabeça postural do adulto. Aqui ele ainda levanta, ainda está mais paralelo ao solo, né? E aqui totalmente. Então, olha a cabeça postural, onde ele cresceu para baixo e para frente, mas o meu plano oclusal precisa sair no adulto na primeira vértebra. Então, a introdução de alimentos semissólidos e alimentos sólidos, eles estimulam a ação muscular e essa pressão dos músculos. Esse estímulo à funcionalidade é que vai fazer com que haja o desenvolvimento das articulações. Então, as articulações, elas só estão, a sua eminência articular só está formada aos 12 anos de idade. E que mecanismo é que vai fazer com que esse desgaste que era funcional, era fisiológico, na dentição decídua e depois na dentição mista, né, na dentição que fica entre a dentição decídua, essa dentição temporária aí, que fica entre a dentição decídua e a dentição permanente, qual é o mecanismo que vai parar com esse desgaste quando chegar à dentição permanente? Então, quais são as funções do canino? O canino ele centraliza e por isso ele precisa tocar os dois ao mesmo tempo. Ele desoclui os posteriores e à medida que há um toque no canino, os receptores nervosos que estão no ligamento periodontal, eles informam para os músculos, ó,
Agora não é hora de você trabalhar, é hora de você trabalhar. Então, quando eu aciono o pterigoideu lateral inferior de um dos lados, eu trago a minha mandíbula para aquele lado, eu contraio aquele músculo, trago aquela mandíbula para o lado, e aí vai haver a desoclusão. Ao mesmo tempo, quando eu toco os molares, eu aciono uma seta temporal para fechar. Então, na hora de deglutir, eu, eu toco os dentes. Na hora que toca, eu tento aí todo mundo deglutir aí, ó, e observar o que, que acontece quando engole a saliva. Os meus dentes posteriores tocam, a minha língua sobe para o palato, minha bochecha contrai, mas eu aciono os músculos elevadores. E aí a saliva só tem um caminho, que é descer. Mas há um toque nos dentes. Há um toque nos dentes posteriores. Da mesma forma que quando o canino toca, quando ele é ativado, ele também tem uma função de desprogramar. Por isso, é a lógica da placa de Michigan, aquela conhecida placa mil relaxante, que é lisa nos dentes posteriores, mas tem pirâmides nos caninos. Então, na região de canino, ela é uma placa considerada desprogramadora. Então, se a gente entende esse mecanismo, a gente vai entender também como é que acontece essa fisiopatologia quando eu tiver dentes permanentes. Esse conhecimento da fisiologia no ser humano, ele vai fazer com que a gente entenda como é o processo evolutivo na parafunção. Como que aquela coisa vai, e aí a natureza busca o equilíbrio, mas no caso do bruxismo é lei de Murphy, né? Quanto pior, melhor. Então, assim, quanto mais eu tenho áreas de desgaste desoclusivas, mais eu vou perdendo ângulo desoclusivo e mais vai aumentando a eficiência e o desgaste vai acelerando. Então a gente precisa entender como isso funcionou na dentição decídua, mas era um estímulo para a erupção da dentição permanente. Na dentição permanente, quando acontece esse tipo de desgaste, aí ele passa a ser patológico, porque, eu volto a dizer, não somos tubarões, né, que teremos outra dentição para naquela. Então, na hora que tudo se destrói, só nós vamos conseguir reabilitar esse paciente. Só que a nossa reabilitação, por mais perfeita que seja, ela nunca será igual à natureza. Nem nos seus materiais, nem no seu detalhamento. Porque vocês viram, quando os dentes erupcionam, eles vão para a posição mais fisiológica de uma maneira lenta, muito lenta e delicada, naquela fase da função em grupo, com os ápices sem estar formados ainda. Então, conseguir devolver esses contatos de maneira tão refinada como a natureza é realmente impossível. A gente tenta chegar o mais perto que dá. Então, é muito importante que a gente tenha espaços uniformes, né, para que o nosso plano oclusal seja suportado, e é muito importante que o canino, aliás, que todos os dentes terminem a calcificação dos seus ápices, né, mas especialmente o canino, para que ele assuma aí o protagonismo do componente vertical e que ele possa desocluir os dentes posteriores. Então, olha aí o que é que acontece, né? O canino, como protetor dos dentes, dos demais dentes, né?
Isso é desoclusão. Depois de ver isso, dá para reabilitar o paciente sem enxergar essa condição que vocês estão vendo aí? Não? Alguém pode me responder? Se ficou alguma dúvida com relação à desoclusão pelo canino, como ela se desenvolveu na natureza e como ela deve ser na reabilitação? Sim ou não? Alguém pode me responder aí? Estava tentando responder no chat. Mas basta entrar um aí. Então, deu para entender direitinho como é que é essa desoclusão e como ela deve ficar na reabilitação também? Sim, deu para entender. Sim, deu. Deu Então, sim. ótimo. Então, todo mundo precisa, quando for fazer, por exemplo, começar um diagnóstico e reconstruir os caninos em resina, o que tem que se observar é uma desoclusão sem batentes, fácil, porque isso depende do polimento também, e que gere espaços uniformes, tanto de um lado como do outro. Uma pergunta para vocês: se a gente reabilita um paciente e ele desoclui e tem um espaço uniforme de um lado e do outro, eu tenho um espaço não uniforme e irregular, o que é que isso pode significar? Pode ser que significar que quando ele for para o outro lado, esse lado for de balanceio, tem interferência, né? Exato. O erro aí, Guilherme, provavelmente está no plano oclusal. Então, se você não tem um espaço uniforme, essa relação de comprimento dos dentes superiores e inferiores, ela pode estar errada. Por isso que quando eu chegar na parte de reabilitação, como reconstruir os setores e como reconstruir tudo isso, eu vou mostrar para vocês que a gente precisa trabalhar os dentes anteriores e inferiores, depois anteriores e superiores, e aí eu preciso do plano oclusal, ou seja, eu preciso dos posteriores e inferiores na posição ideal. E eles têm que estar uniformes. Quando eu olhar meu paciente de boca aberta, os dois lados têm que ter a mesma curvatura. Se tiver curvatura diferente, não adianta tapar buraco, fazer um dente mais comprido em cima, ou um dente mais curto embaixo, porque não vai funcionar. Não vai. E é na hora do diagnóstico, quando o paciente chega para fazer uma PPR ou um implante, é nessa hora que eu preciso dizer a ele, não dá para reabilitar só colocando esse dente, eu preciso corrigir o que foi perdido. Professor, Pode perguntar. nos casos dos pacientes que são compensados, por exemplo, a gente aumenta o torque da região anterior, o paciente tem uma perda, né, dessa desoclusão, você não consegue devolver da forma ideal, né? Porque os caninos Olha não só, vão ficar convergentes. Veja, a minha ideia, Luciano, é que o paciente compensado, ele é uma gambiarra, um arranjo, né? Na verdade, esse paciente, ele deveria ser levado para... Porque, assim, não existe como você transformar um paciente prognato ou retrognata num paciente classe 1, né? Se o paciente é classe 3, ele é classe 3. Ele só será classe 1 se ele fizer cirurgia ortognática. Então, assim, primeiro precisa ver se, do ponto de vista esquelético, ele é classe 2 ou 3, a função de equilíbrio dele é ali. Se ele quiser, por uma questão estética ou funcional, se tornar ortognata, ele terá que fazer cirurgia, se a coisa for esquelética, né? Porque essa coisa de compensar, a bomba estoura em algum canto. É que nem o paciente classe 3,
que você vai fazer uma prótese total nele, você faz aquela prótese enorme para deixar ele classe 1. Essa prótese total, ela não vai parar na boca. Não tem como ela parar na boca. Porque o equilíbrio dele, e se você fizer um protocolo, o paciente não vai conseguir higienizar, é uma questão de força, de direcionamento de força, né? Tem que falar um pouquinho de axialidade também. Como é que essa força vai incidir no osso, né? Como é que vai incidir nas raízes ou nos implantes? Então, assim, compensar é muito perigoso, sabe? Muito perigoso. Se a gente trabalha na filosofia de copiar a natureza, a gente só tem como compensar por meio de cirurgia ortognática. Ou deixar o paciente como ele é e manter o equilíbrio, entendeu? Respondi aí, não? Respondeu. Compensação é gambiarra. Resumindo, não dá para compensar, né? Não dá. Eu tive. Essa é uma conversa que eu tenho tido com a equipe de orto, e eles são 4 professores agora, e cada um de uma escola diferente, mas eles conversam bem um com o outro. E eles querem que eu dê uma aula de oclusão para eles, para falar do equilíbrio, né? Porque. E o que eu quero mostrar para eles é exatamente o que eu estou mostrando para vocês: é desde o embrião, do desenvolvimento, por que razão não dá para fazer compensação, nem extração de premolar. São coisas assim que foram colocadas como regra, como possíveis, que não são possíveis. Não são possíveis. Então a gente precisa tratar com o que tem, mas tem um limite. O limite é a natureza, né? Então, olha lá, nesse slide da esquerda, você vê uma função em grupo e agora a função canina. É meio repetitivo, mas é para que o conhecimento não passe sem que fique mesmo, tem que ficar, tá? Então, lembrando, ó, na dentição descida, ó, canino, função em grupo, depois foi para a oclusão balanceada bilateral, e agora a gente volta para a função canina. Então, olha as funções do que se chama plus canino, que é o canino que está acima do plano oclusal, né, com um comprimento maior, essa função maravilhosa aí da natureza. Ele tem a função de centralizar, ou seja, se você morder mais para um lado ou mais para o outro, vai tocar no canino e vai trazer para o centro. Todo mundo entendeu isso aí, não? Essa função de centralizar do canino. Vocês entenderam isso? Sim, entendi. Então, se eu Sim. toco mais na ponta, ele vai deslizar até tocar os 2 caninos, mas vai levar sempre para o centro da boca. Então, ele tem uma maior altura funcional, né? Ele é mais comprido que os outros. Ele vai gerar espaço uniforme no lado de trabalho. Ele vai marcar um padrão vertical, né? Desprogramar nas lateralidades. Ele vai ser o responsável pela alavanca de classe 3, né? Ou seja, gerar ineficácia no desgaste. Ele elimina o toque, né? A alavanca classe 1 no lado de trabalho. Alguém sabe o que é Bennett imediato? Não? Alguém sabe o que é Bennett imediato? Ó, protege as articulações, desoclui, desliza. Sabe o que é Bennett imediato? Não? Não. Olha só. Estão vendo que tem 2 contatos vermelhinhos aqui? Se eu tiver um espaço entre um canino e outro,
ele consegue fazer esse movimento de vai e vem, não consegue? Sim, consegue. Isso é o Bennett imediato. Esse Bennett imediato, esse movimento de vai e vem, essa folga entre os caninos, é totalmente indesejado. Se você observar essa folga, você precisa corrigir de alguma forma. Aí alguém me pergunta, mas professor, e se o paciente for classe 2, aquele paciente bem dentuço com transpasse grande? Isso que acontece aqui provavelmente vai acontecer nos premolares. E no classe 3 da mesma forma. Às vezes não dá para ser no canino, mas num paciente de classe 1, que é, graças a Deus, a grande maioria que nós tratamos aqui, esse movimento lateral não tem folga, ou seja, quando o canino se movimenta, ele já desoclui imediatamente os dentes posteriores. Então, ó, essa altura funcional é quem vai fazer com que ele consiga desocluir os posteriores. Se o canino estiver desgastado, menor altura funcional, já começa a tocar os outros dentes, já começa a entrar na patologia. Espaço uniforme, ó. Espaço uniforme. Traz o componente vertical. Esse componente vertical reduz a força muscular, por isso que aumenta a ineficiência ao desgaste. Desprograma a lateralidade, né? Desprograma a lateralidade. Gera alavanca, ó, componente mais distante da articulação, alavanca classe 3, né? Olha aí, elimina a alavanca classe 1. Olha um caso de interferência, olha, quando o canino não atua, olha o que é que acontece. Olha quando os dentes mudam de posição, também o que acontece. O plano oclusal vai para o saco, e aí eu tenho dentes, normalmente vou ter interferências oclusais. Esse Bennett imediato eu já expliquei para vocês o que é, né? Que é essa folga entre os caninos. Ele vai proteger as articulações e vai rasgar o alimento. Ô, Fábio, A gente esse sempre vai Bennett, rasgar o alimento. Sim. esse Bennett imediato, quando você não está reabilitando, é só um paciente que você faz uma análise oclusal, você pode corrigir isso com resina? Pode e deve. Porque se a função do canino é centralizar, se você tiver esse espaço, ele não centraliza, porque ele leva para tocar num lado ou tocar no outro, mas não toca os dois ao mesmo tempo. Então você pode simplesmente com um ponto de resina, corrigindo um desvio, você pode. É o caso, exatamente o caso do Rodrigo, né? Do Rodrigo, eu acho que o Rodrigo. Será que o Rodrigo está aí no ar ou ele não veio hoje? Eu não vi todos que estão, mas o caso do Rodrigo eu botei um ponto num canino só. Então eu corrigi o desvio e ele ficou com toque. Em todo o outro lado, do lado que tinha desvio, ele ficou com 2 premolares sem tocar. Com um mês já estava tocando tudo. E está até hoje. Então, às vezes, a eliminação desse Bennett imediato, corrigindo o desvio, ele já reabilita o paciente. Esse é o grande enxergar, entender como isso funciona, faz com que a gente, às vezes, reabilite o paciente de uma maneira muito simples, mas precisa ter um conhecimento mais profundo de oclusão e entender como o sistema funciona. Outra coisa, esses espaços uniformes na desoclusão, né, no caso, na lateralidade,
Você pode depender, esse espaço pode depender também da vertente do canino, né? Se você não corrigiu direito o formato do canino, quando você fizer a lateralidade, esse espaço pode ser maior ou menor. Sim, sim, claro. Você vai saber se o teu trabalho ficou bom de acordo com a uniformidade desse espaço. Mas tem que lembrar, o canino tem que ficar convergente tanto para lingual como para mesial. Em qualquer classe, 1, 2 ou 3. Então, meu paciente, meu bebezinho, ó, erupciona os dentes, protagonismo na dentição decídua canino, desgasta, faceta de desgaste, função em grupo, desgasta mais, oclusão balanceada bilateral, aqui as articulações são protagonistas, o canino começa a erupcionar, e aí o alinhamento através da função em grupo, o alinhamento fino dos dentes no arco, e com a formação do ápice do canino, desoclusão pelo canino novamente. Então, observem como é o que se chama uma genialidade da natureza. Olha o posicionamento dos dentes e olha o ângulo desoclusivo dessas vertentes. E olha o canino, ele é mais convergente tanto para a lingual, então o componente é um pouco mais vertical. Isso é que vai fazer com que a coisa funcione de maneira eficiente. O canino, ele, à medida que você movimenta e toca nele, qualquer movimento que seja, o canino deve desocluir imediatamente os dentes posteriores. Não de maneira visível, mas não tocar mesmo. Então a gente tem aí, ó, tem que observar também quando a gente desenvolve tanto o espaço uniforme como o corredor bucal, tá? O deslizamento depende também. Olha só, se o meu canino fosse reto, eu não conseguia deslizar. Como ele, olha a história do rodo, né? Eu vou voltar, ó. Quando eu tenho um ângulo desoclusivo, fica mais fácil de deslizar. Por isso que os pacientes com bruxismo, eu recomendo fazer ângulo de 45 graus entre canino. Ao mesmo tempo, se o meu terreno é liso, se ele é áspero, olha, é difícil de empurrar, mas se ele for liso, ou tiver alguma coisa que diminua a tensão superficial, no caso o polimento, ele vai com mais facilidade. Então, eu ainda tenho, e não é disfunção, eu posso ter algumas facetas adaptativas na minha dentição permanente, resquício ainda da minha função em grupo na dentição mista, principalmente no primeiro molar. Pode ser para a função? Pode. Ô, Mas Fábio, pode ser. essa reabilitação dos pacientes com bruxismo, os caninos em 45 graus, como seria mais ou menos isso? Então, você faz uma desoclusão na reabilitação oral dos pacientes com bruxismo, com o canino com a desoclusão com um componente vertical um pouco menor, ou seja, os dentes não se eles não se engajam sem liberdade de movimento lateral. Uhum. Ele tem uma liberdade de movimento lateral com mais facilidade.
você não tem o travamento dos dentes. Você tem um contato uniforme, mas que ele, com qualquer movimento lateral, ele desliza. Então, os caninos em 45 graus bem polidos, o paciente consegue levar para um lado e para o outro com mais facilidade. Se você faz um canino muito vertical, e aí se você ainda assim não dá polimento direito, aí é que a coisa fica travada mesmo. Uhum. Não façam reabilitação oral em nenhum paciente em que a tua reabilitação ele consiga travar os dentes de maneira lateral, de maneira alguma, porque isso vai dar só problema, vai quebrar. Entendi. Entendeu? Sim. Olha aí, ó, espaços uniformes, desoclusão pelo canino. Olha aí, ó. Alavanca classe 3. Vocês entenderam isso aí, gente? Proteção das articulações, ó. Então, o meu sistema neuromuscular, principalmente em reabilitação oral, ele tem que ter uma coincidência entre relação cêntrica e máxima intercuspidação. Não adianta eu querer ter duas posições numa boca. Ah, meu paciente deglutiu, ele toca e desliza para frente. Isso é fisiológico. Olha só, não é saudável. Eu tenho que ter estabilidade nos contatos. Então, eu preciso também observar o meu plano oclusal, porque se eu tenho um plano oclusal de um jeito de um lado e de outro do outro lado, provavelmente eu terei algum tipo de interferência oclusal em lateralidade. Eu diminuo a eficiência do meu canino. Então, olha só, guia protusiva, guia de lateralidade, guia protusiva, guia de lateralidade. Oclusão mutuamente protegida. Dentes anteriores protegem dentes posteriores protegem dentes anteriores. Essa cúspide disto vestibular do primeiro molar superior, ela teve um papel muito importante na fase da função em grupo, mas agora, nesse momento, quando o canino volta a ser protagonista, ele vai ter o papel de triturar o alimento entre a cúspide mediana e a cúspide distal, nesse suco disto vestibular. E outra coisa interessante é observar que o plano oclusal vem e essa cúspide disto vestibular está abaixo do plano oclusal. E isso é fisiológico. Olha aí. É muito bonito isso porque a natureza ela funciona em cada detalhe, né? Cada detalhe. E a gente reproduzir isso, que pena que a gente não dá valor à nossa profissão, né? Porque conseguir fazer isso é muito uma reabilitação eficiente do ponto de vista mastigatório, ela vai durar uma vida inteira, né? Tudo isso aqui, ó, eu vou voltar que eu bati aqui, mas olha o que é que acontece num lado e no outro, ó. Então, quando eu falar em determinante da morfologia oclusal, cada vertente dessa, cada ponta de custo, cada fundo de fossa, cada sulco, ele tem uma função específica. E ele precisa estar em conjunto no funcionamento com todo o restante
durante a função, a anatomia dos dentes, ela precisa participar na eficiência mastigatória, mas em consonância com as articulações. Então, o sistema estomatognático, ele é de uma complexidade tão grande que, se a gente não entende como a natureza construiu ele, a gente jamais vai entender como reabilitá-lo. Jamais. Eu não vejo como ensinar vocês isso sem vir da embriologia até agora. Porque se vocês não entendem como que a natureza fez para chegar à dentição permanente, vocês vão decorar formas de fazer reabilitação, mas não vão pensar cada paciente realmente como um indivíduo. Então, por volta dos 17 anos, eu vou ter uma curva sagital completa, né, adulta. As ATMs, elas vão ter sua forma final também. Eu vou ter o plano oclusal seguindo a curva de SPI. Alguns dentes mais axiais e outros dentes mais inclinados, mas eu vou ter aí tudo dentro do arco e da função. Então, tudo integrado, né? Então, os dentes, no seu alinhamento tridimensional, na sua oclusão perfeita e integrado ao sistema estomatognático. Olha aí. A gente vai começando a falar de anatomia dental, então, à medida que a gente vai... essa animação, ela está levando os dentes, está trazendo os dentes de posterior para anterior, né? Olha como essa espessura da mesa oclusal. Às vezes eu digo para vocês que a mesa oclusal daqui para cá tem aproximadamente 5 milímetros. E eu penso que vocês imaginam, mas como no pré-molar tem 5 e no molar também tem 5? Vocês nunca pararam para pensar nisso que eu falo, não? Como é que pode se um dente é mais largo que o outro? Vocês entenderam a minha pergunta? Sim ou não? Estão aí? A pergunta é sobre... É uma média, professor? Eu sempre falo que tem média de 5 milímetros entre as pontas de cúspide, né? Que é a mesa oclusal, que vai dar o chamado corredor oclusal. Como é que o premolar pode ter uma mesa oclusal do mesmo tamanho de um molar? É que não é do mesmo tamanho, é uma média de referência. Mas o molar ele é muito largo, mas a mesa oclusal dele, a área de mastigação dele é só um pouco maior que o pré. Mas o equador anatômico dele é muito maior, né? É muito maior. A gente, quando falar de determinantes da morfologia, a gente vai tocar muito nesse assunto. Porque os dentes, eles precisam se alinhar dentro do arco. Olha como é que acontece. Uma coisa que a gente vê muito são reabilitações uniformes, sem respeitar o posicionamento tridimensional dos dentes no arco. Então, a relação anatômica entre o canino e o premolar, né? É interessante isso. Então, no arco inferior também, a relação de posicionamento. E isso é dessa mesma forma quando o arco é oval, triangular ou quadrado?
Ou vocês acham que muda muito? Porque depende do tipo de arco também, né? Os dentes, eles se posicionam no arco de maneira muito parecida, mas, por exemplo, quando o paciente tem um rebote triangular, o torque negativo dos dentes posteriores é sempre maior, estão mais lingualizados. Os dentes têm um engrenamento maior, ou seja, um travamento maior. Já quando o paciente tem um rebote mais quadrado, os dentes estão dispostos de acordo com a forma do arco e eles se engrenam menos, porque as cúspides são mais baixas, as fossas são mais rasas, os ângulos de desoclusão são mais suaves. Então, pensando assim, os pacientes que têm rebotes triangulares e dentes triangulares, eles têm uma tendência maior na parafunção ao apertamento. E os pacientes de rebordo mais quadrado, com cúspides mais baixas e fossas mais rasas, eles têm uma tendência maior na parafunção ao movimento horizontal, ou seja, ao bruxismo. Visto de cima, olha o alinhamento médio aí dos dentes inferiores. Então, voltando ao assunto, ó, os caninos, eles precisam tocar de maneira uniforme e precisam desocluir de maneira uniforme também. Olha aí, Melu, sua pergunta. Observe essa animação desde o início. Você vai repetir. Tocou de um lado, não tem toque do outro. Aí ele desgastou um lado. E na outra opção, nesse caso, a opção de uma placa, ele vai simulando. O ideal é que eu tenha contatos nos dois lados, mas se eu tiver um espaço e eu identificar, por exemplo, que é um desvio, eu poderei fazer um acréscimo no canino do outro lado, tá? E aí equilibrar. Então, entrando no assunto de determinantes da morfologia oclusal, a gente vai começar a entender como que funciona, olha isso, olha a forma do segundo pré e a forma da mesial do molar. Como é parecido. Então a gente vai começar a desvendar alguns segredos da anatomia dos dentes. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Como que a coisa se reproduz, ó? Certo? Se reproduz e segue um padrão, ó. Segue um padrão, o mesmo padrão do paciente. A não ser que você não tenha nenhuma referência, normalmente na própria boca você vai ter muito o que aprender com aquele seu paciente para reabilitar um dente dele. Então, na reabilitação, a gente começa pelo setor 1, anteriores e inferiores, depois setor 2, né? São os anteriores, superiores. Setor 3, plano oclusal. Isso é que vai determinar se é
uniforme ou não, e o setor 4, posteriores, superiores, lembrando sempre da cúspide dígito vestibular do primeiro molar superior. Lado de trabalho lá agora e lado de balanceio outro. Começamos a falar então em determinantes da morfologia oclusal. Então esse setor 3, ele é o mais importante, na minha opinião, para a função. Se você errar no plano oclusal, você ferrou-se na sua reabilitação. Então ele está fazendo uma analogia entre a face vestibular do primeiro pré e a cúspide mediana do primeiro molar, sugerindo que são iguais, parecidas. E no primeiro molar superior. Só trazendo vocês para esse raciocínio de como a gente encontra saída na própria boca do paciente, né? É como se a natureza fosse pegando um pouco do canino para formar o pré e um pouco do pré para formar o molar, e assim tudo segue um padrão morfológico e funcional muito parecido. Estão entendendo isso aí, não? Sim, sim. Sim. Tem uma coisa que a gente tem muita dificuldade, hoje os pacientes eles querem muito corredores bucais muito preenchidos, né? Quase que você não vê o fundo escuro da boca, né? Por conta desses trabalhos de faceta, que a boca do paciente parece que tem 48 dentes, né? Tem que ter cuidado, porque sobrecontorno nessa região aqui, com periodontos especificamente mais finos, e isso acontece muito em mulheres, é bem perigoso. Outra coisa que a gente percebe muito são molares, primeiros molares superiores, que a cúspide vem para cá, ó. Então a mesa oclusal fica meio mais larga. Isso gera normalmente contatos deslizantes ou interferências oclusais, porque olha onde está a ponta de cúspide, por exemplo, desse pré, e olha onde está o equador. Olha onde está a ponta de cúspide aqui do primeiro molar. Então, decifrar essa anatomia e a função de cada parte dela, junto com os conhecimentos que vocês já tiveram, é isso que vai determinar se vocês vão ter eficiência mastigatória ou não no trabalho de vocês. Desde uma restauração até uma coroa, até uma reabilitação oral. Então, a função, ela
ela estimula a erupção do dente. E a erupção final do dente, ela é estimulada pela função mastigatória. Então, ele faz algumas perguntas. Por que os terceiros molares podem desalinhar os arcos? Por que tem pacientes que não têm terceiro molar e têm arcos desalinhados? E por que paciente que não tem ausência de molares, às vezes pode ter também malposição? É que isso aí, nesse fechamento, a gente tem um componente anterior de força. Mas cada dente, ele precisa ter a sua função preservada. Os dentes posteriores, manter a dimensão vertical, mas as forças axiais, elas estão mais presentes nos premolares. Para chegar num ponto desse, que é o colapso de oclusão, né, quando eu não tenho mais dentes, muitas vezes a gente tem que ir atrás da história do paciente, por que ele chegou nesse ponto, se há alguma implicação sistêmica ou psicológica, né? Eu prefiro não acreditar nesses fatores hereditários. Minha família toda faz bruxismo, eu também faço. Eu acho que isso é uma desculpa muito interessante. A família toda faz bruxismo e eu também faço se eu tiver o mesmo padrão de comportamento. Mas muitas vezes, se eu descobrir como quebrar esse padrão de comportamento, a gente muda de direção, né? Não é obrigado a passar a vida toda com essa sina de que... Então, a minha filosofia, que é um pouquinho diferente da do Aníbal Alonso, é que o bruxismo no adulto, ele vem como uma tentativa de buscar o equilíbrio. É a natureza tentando buscar o equilíbrio. Então, essa filosofia Dato, ela que é uma filosofia que eu estou apresentando para vocês também, como conhecimento, significa desoclusão, alinhamento tridimensional para ter uma oclusão final ideal. Por que, então, oclusão em relação cêntrica? Por que não usar máxima intercuspidação? Olha a sequência. Primeiro eu tenho a oclusão em relação cêntrica primitiva, né? Eu repito, hoje será o último dia que eu vou repetir, fiquem tranquilos. Erupção dos incisivos determina a dimensão vertical primitiva e tem um ponto, uma alavanca classe 3, né? Ponto distante. Depois vem as facetas de desgaste. Eu vou desenvolvendo, então, uma posição cêntrica sem contato deflectivo. Se eu tiver uma diferença de oclusão habitual e relação cêntrica, eu poderei, através desse contato deflectivo, ser o ponto gatilho para iniciar uma parafunção. Mas essa parafunção com a intenção da natureza de tirar aquele ponto de deslize deflectivo e chegar ao equilíbrio para ter estabilidade oclusal, certo? Eu preciso ter movimentos excêntricos, ou seja, desoclusão com liberdade. Eu tenho que ter uma única dimensão vertical. Eu não posso ter, se eu não tenho oclusão habitual e relação cêntrica coincidentes,
eu terei uma dimensão e naquela outra posição que o paciente morde, terei uma dimensão um pouquinho diferente. Então, os contatos, eles são estabilizadores para manter a ATM tridimensionalmente equilibrado. Pode perguntar. Então, o que é que pode causar mudanças na oclusão de relação cêntrica? Aí ele divide osso, dente, músculo, ligamento, etc. Vamos lá. Quando fala de osso, eu posso ter remodelação óssea, aí pode ter várias origens. Pode ser alguma enfermidade sistêmica. Os dentes, eles podem ter contatos deflectivos, perda de suporte, perda de dente, tratamento ortodôntico, desgaste errado. Isso pode gerar mudança na posição muscular, postura. Postura é tudo que a gente está falando, né? Mas eu posso ter miosite, eu posso ter contração protetora, por exemplo, pacientes que têm herpes ou psoríase, eles têm fases de comprometimento do sistema nervoso central, onde eu posso ter contrações espasmomusculares que contribuam para a mudança do posicionamento mandibular, mas tudo isso patológico. Eu posso ter ruptura, distensão de ligamento, no caso dos deslocamentos de disco, por exemplo. Então, é bem interessante essa colocação, que tudo na natureza pode mudar, né? E provavelmente a única coisa que não deve mudar na criação é a oclusão em relação cêntrica. Ela não deveria mudar de posição. Não deve mudar de posição. Se mudar, a gente tem que, se ela mudar de posição, para ser ignorante só precisa a atitude de negar. Então, se a gente não quer aceitar que precisa estudar para adquirir conhecimento, a gente nega a grandeza da nossa profissão. A gente precisa entender que a gente lida com o ser humano. E se a gente entende que o sistema estomatognático é o centro de equilíbrio postural do corpo, centro de equilíbrio é o prumo do corpo físico, né? É o que dá o posicionamento tridimensional do meu corpo no espaço, para que fique com a postura correta. Olha a grandeza que a odontologia vai ter nisso, né? Então eu devo entender que isso é realmente uma descoberta que é revolucionária, né? E que pode gerar benefício para muitos pacientes. Hoje a gente termina um primeiro ciclo de estudo, que é o crescimento deixa eu só... Vocês estão me vendo aí ou ainda está na minha tela? Tá te vendo já. Hã? Já tá te vendo.
Já está me vendo, né? Isso. Então, esse é o primeiro ciclo onde a gente estudou crescimento e desenvolvimento. Primeiro a gente falou da filosofia, depois a gente estudou crescimento e desenvolvimento. Agora, a partir do próximo encontro, nós vamos entrar em determinantes da morfologia oclusal e vamos estudar como chegar numa reabilitação perfeita, coincidindo máxima intercuspidação com relação cêntrica, né? Oclusão em relação cêntrica. Em reabilitação, não existe oclusão habitual, ou seja, não existe duas maneiras do paciente morder, mas uma só, porque senão eu não tenho contatos estáveis bilaterais e simultâneos. Então agora a gente vai começar a falar, entrar propriamente na dentição do adulto, e a partir desse próximo encontro, quer dizer, será um novo bloco agora de raciocínio, tá? Eu vou, como eu fiz da primeira vez, quando eu falei do equilíbrio postural, eu vou fazer um roteiro do que vai ser essa nova etapa, e aí nós vamos, a partir de então, começar a estudar determinantes da morfologia oclusal. Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Não, por mim tá tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? E aí, galera? Alguém se habilita? Tranquilo. Tranquilo? Então, eu espero que vocês fiquem bem. Qualquer coisa me liguem, me procurem. Eu vou torcer que tudo isso passe logo. O Recife, a partir de sábado até dia 31, vai estar fechado, né? E a gente, se Deus quiser, no mês de junho, a gente vai se encontrar. Tá bom? Mas toda quarta-feira eu estarei aqui com vocês, lembrando que esse conhecimento é a mais. Isso não vai significar conteúdo na especialização, ou seja, vocês terão o mesmo conteúdo daí para frente que vocês teriam, né? A gente está tentando transformar aí um limão numa limonada, tentar fazer essas aulas, esse grupo de estudo de oclusão, para que vocês voltem com mais conhecimento e que a gente volte falando a mesma língua, e que a gente possa entrar no nível de discussão mais elevado a partir do retorno dessa quarentena, tá bom? Fiquem com Deus, eu espero que vocês fiquem bem. Oi.